E continuando essa série de entrevistas, saindo de Maceió, passando por Piranhas, Pilar, chegando lá em São Luís do Quintude com a figura que representa a direita nessa cidade, que é o Fernando Queiroz. Fernando Queiroz, seja muito bem-vindo ao Luau Podcast, eu estou feliz de tê-lo aqui conosco e seja bem-vindo para essa jornada de uma conversa intensa, onde a gente vai falar sobre tudo da política, né, no interior, que é uma política peculiar, né? Perfeito, Rodrigo. Eu quem fico agradecido. Primeiro quero agradecer a Deus por esta oportunidade e depois agradecer a vocês, né, por esta lembrança, mas principalmente porque este novo canal dá uma abertura boa para os vereadores das zonas, vamos dizer, mais afastadas dos interiores, né? Você estando na capital, sempre tem rádio, tem jornais, e tem TV, sempre tem uma abertura diferenciada, mas quem está lá no interior já é mais difícil. Quando tem rádio, normalmente é ligada ao gestor daquela região lá naquele momento, né? Então eu fico agradecido por essa oportunidade, mas principalmente como você me apresentou, como representante assim dos patriotas, né? Isso é uma verdade. Eu sou desde o primeiro instante, do primeiro momento que nós abrimos campanha para Bolsonaro, na primeira eleição dele, viu, Rodrigo? E eu fiz desde a primeira caminhada, desde a primeira carreata com moto, saindo lá do Benedito Bentes, com a Bebeto ali na frente. Você saía de lá de São Luís para vir para cá? Eu saía de São Luís para vir, saí diversas vezes, e sozinho às vezes, viu, Rodrigo? Às vezes a minha esposa não dava tempo, mas eu fazia isso com muito carinho, com muito amor e faço de novo. Eu tenho orgulho de ter votado no Bolsonaro, tenho orgulho de ser da direita, porque todo esse minha dedicação, eu sempre me ligando assim aos meus netos, né? A gente fala em neto, aí vem a palavra família, né? Então essa bandeira que o Bolsonaro abriu, essa abertura que ele deu, a direita ela era muito escondida, vamos dizer assim, ela era mais quieta. E o Bolsonaro conseguiu passar para a gente uma mensagem de que a gente tem que ir para a rua e tem que começar a trabalhar e fazer política para poder conseguir ter um futuro melhor. Não só para você, mas para os seus netos, para a sua família, né? Então, quando ele fala família, igreja e pátria, deixa você sempre num lugar diferenciado. A sua memória, ela se fortalece, lhe dá energia para você se deslocar para qualquer lugar, para ir fazer campanha quando você acha que o cidadão de bem está ali tentando fazer alguma coisa para melhorar a sua comunidade. Esse é o meu sonho, viu, Rodrigo? Esse é o meu sonho. Feliz. Fernando, eu agradecer pelas suas palavras e realmente a ideia do Luau Podcast é chegar nas cidades onde não tem essa comunicação e atingir as pessoas que não entendem o papel da direita, bem como da esquerda também. A gente precisa conversar, dialogar com todos os pilares da sociedade, que são feitos de pessoas, de ideia, e aí a gente trazer essas ideias para debater onde existe um bom senso, porque o que eu tenho visto é que tanto a direita quanto a esquerda, ela encontra um entrave na discussão de teses, porque quando chega um argumento que você pode até ponderar, relevar, mas você despreza ele, aquilo ali para de ser uma conversa e parte para ser um embate, né? Um debate. Eu quero defender meu olhar, só quero defender meu olhar independente do que você me apresente. E a opinião não pode estar engessada, né? A gente tem que estar abertos a ouvir novos conceitos, novas ideias, entender qual que é o outro lado, para a gente fechar um raciocínio e ver o que é melhor para o bem comum. E aí eu tô vendo que você é um cara aberto nesse aspecto. E trazendo um pouco pro lado pessoal, já para poder enfatizar isso, eu vi quando você falou de família aí, seu olho encheu de lágrimas. Né? Ô, Rodrigo, é porque quando você fala nesse ponto principal de uma sociedade,
né? A família, ela é a base, ela é quem dá toda a sustentação. Quando você tem uma família formada, que você está dentro desse seio, você ama estar com seus netos, você ama estar com seus filhos, isso faz com que a gente se interesse em tentar melhorar, em fazer alguma coisa para defender o futuro dessas pessoas, não só da sua, mas daquele grupo de famílias que está envolvido ali com você. Então você pensa na sociedade como um todo. Isso é a base da minha campanha, desde quando eu comecei a minha vida política, né? Sempre pensando assim em melhorar a condição de vida daquela comunidade, né? Foi isso que me fez até ser candidato agora a vereador, né? Na eleição anterior, a minha esposa, ela estava vereadora em São Luís e ela estava querendo se afastar, exatamente por esse conceito, né? A gente vê cansada, né, um pouco, né? é exatamente isso, porque nós assistimos muitas vezes as pessoas criticando, né? Você está aí porque você tem interesse, né? E às vezes tem pessoas que não é nesse intuito, não é, né? Eu me considero um cara realizado, né? Jesus me ajudou bastante, realizado profissionalmente, né? Qual que é a sua profissão? O Rodrigo, hoje eu digo que sou agropecuário, mas agropecuarista, né? Eu tenho uma pequena propriedade lá em São Luís, né? A minha esposa herdou uma pequena propriedade que é de herança da família, não é dela, da família. Então a gente tem essas duas pequenas propriedades lá. E aí, fundamentado nisso, hoje eu me considero um agropecuarista, mas eu já fiz curso de mecânica e trabalhei em usina de açúcar, 12 anos no Grupo Toledo. Depois fui ser diretor aqui do Mafrial, na Satuba. Comunicador. Aí eu me especializei, eu fiz pós-graduação em gestão pública. E eu sou da primeira turma e tenho orgulho disso, viu? Tenho orgulho de ter feito isso, exatamente para ter alguns conhecimentos. Se você vai se envolver num projeto que é diferente da sua vida privada, e você está acostumado a lidar com administração privada e quer ir para o público, para serviço público, então eu tentei me capacitar. E aí abriu uma turma no Cefet, que é a antiga escola técnica, né? Eu sou da primeira turma de gestão pública. E isso me motivou, me deixou ainda mais motivado para entrar na vida pública. Esse tema, ele me deixa feliz, viu, Rodrigo? Porque quando a gente vai falar de legislação, aí você imagina a 101, que é uma lei que a gente chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu fico imaginando, meu Deus, se os prefeitos tivessem a mesma capacidade minha, né, e tivesse também a ponderação de tentar ao menos cumprir com a legislação, quanto que de melhora não teria o município? Não é verdade? Eu não sei se está entendendo a minha linha de raciocínio, porque a sociedade às vezes não entende. O Fernando fala muito técnico. Não, é porque na verdade é assim. Às vezes a gente coloca uma pessoa que não tem capacidade técnica nenhuma para administrar. E ele, além de não ter a capacidade técnica nenhuma, ele não tem um assessoramento para iluminar ele, para colocar as pessoas nos locais certos. E aí, aquela sociedade que elegeu porque ele era um líder daquela região, ela vai sofrer. São 4 anos de sofrimento. Esse fato que eu estou citando aqui não só está acontecendo hoje com o Brasil, mas também aconteceu lá em São Luís de Quitune. E eu tive a oportunidade, Rodrigo, eu falo muito, viu, Rodrigo? Não, pode me eu gosto. Né? Eu gosto. Eu tive a oportunidade, depois que terminei esse curso de pós-graduação, de ser candidato a prefeito lá na cidade de São Luís de Quitune. Sim. Mas eu perdi a eleição. Né? Eu perdi a eleição. E nessa minha eleição eram 3 candidatos. Tinha um grupo muito forte que era do ex-prefeito João Cordeiro. E tinha um grupo de oposição que era comandado pelo Fernando Queiroz. Nós éramos oposição aos Cordeiro. Mas aí um prefeito de Matriz, ele renunciou e resolveu vir ser candidato em São Luís, e eu, sem entender muito como é que a sociedade poderia recepcionar esse rapaz, mas ele chegou com a mídia muito forte e com um grupo político, porque isso é muito importante numa campanha, um grupo político muito forte, e ele conseguiu derrotar os Cordeiros e derrotou o Fernando Queiroz.
Então, essa minha primeira experiência, depois de ter feito um curso de pós-graduação em gestão pública, ela não foi um sucesso com relação à vitória. Mas, para mim, foi muito importante, porque o aprendizado ele vem com a derrota também. Ele não é só na vitória, não. Deixa eu só fazer um parênteses aí. Eu faço um sinal de positivo para você, no que você falou a priori sobre meritocracia, né, em outras palavras, que eu concordo plenamente, gênero, número e grau. Por exemplo, só para o ouvinte entender o que é meritocracia, né, é o fato de alguém chegar num determinado cargo, numa determinada posição, através do próprio mérito. E ele ter galgado formas técnicas, estudado, ter uma experiência, passado por todas as aprovações, chegar ali, não só por uma sorte, uma eventualidade, mas sim pelo mérito. E, por exemplo, para dar um exemplo razoável do que eu acho que isso é importante demais, essa pauta que você levantou, no caso da polícia militar, né? Você vê o cara entrar na polícia, passar 30 anos servindo a polícia na rua, descendo grota, e ele termina a carreira dele no máximo ali com o primeiro sargento. E o cara de 21 anos faz uma prova técnica, que é o CFO, que também é mérito, não vou tirar o mérito, mas dentre o mérito de uma prova técnica, de um cara que estudou ali 3, 4 anos para fazer aquela prova e sair como oficial, mandando naquele sargento que passou 30 anos na rua, eu acho que o mérito principal nesse aspecto estaria do sargento que passou 30 anos e deveria ser o superior daquele então oficial. Da mesma forma, na carreira política, a gente vê muito essa questão do corpo jurídico, o corpo docente de uma prefeitura, de um governo, não ser técnico. Exatamente o que você falou. E no governo anterior, né, o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, nós vimos que ele utilizou um corpo técnico e o quanto isso foi vantajoso para o Brasil. Nós tínhamos um case de sucesso nesse aspecto, porque nós saímos não com déficit que nem nós estamos agora, em si com um superávit muito grande, e aí nesse aspecto a gente tem esse case de sucesso. Então é exatamente isso que ele está falando, só queria pontuar. Eu acho muito legal essa sua posição, que é uma posição que normalmente a direita tem trazido. E aí tem, graças a Deus, alguns espectadores da esquerda que têm copiado e está dando certo também. Não estou fazendo nenhum lado, nenhum outro. Né, Fernando? Não, na verdade eu fico satisfeito quando você puxa um tema desse, porque assim, a minha visão de Bolsonaro que você falou, mas eu vou voltar àquela história que eu comecei lá atrás. O Bolsonaro, ele fez uma coisa extraordinária. Ele plantou uma semente, mas ele deixou líderes. Líderes, entenda. Você vê quando um governo ele vai crescer, quando um governo ele tem transparência, quando o cara quer trabalhar correto. Antes mesmo dele se eleger presidente, ele tinha o ministro. Ele tinha o ministro mais importante dele. O ministro foi anunciado antes, entenda? Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Então ele anunciou. Então eu quero um técnico. Se você vai num debate, e ele dizia isso, e você puxa um tema desse, peraí, eu vou falar com o Paulo Guedes, porque eu estou levando ele com a experiência que ele tem na área, com os cursos técnicos que ele tem na área, para que esse debate seja feito entre técnicos. A minha visão é essa. Eu quero ter o melhor para trabalhar para mim. Eu quero ter o melhor para trabalhar pelo povo. E você vê o que ele fez. Ele pegou o atual governador de São Paulo, que era um funcionário público de carreira, transformou em ministro e hoje governador de São Paulo. Quantos líderes? Né? Ele foi buscar um astronauta. Não é? Isso é muito bacana. E ele foi buscar, e o cara hoje é senador da República. E aí recai um pouco em você, que você tem formação de gestão pública. Exatamente. Né? Quando eu terminei o meu curso, agora eu vou voltar para o meu tema. Né? Eu digo, meu Deus, se eu tiver uma oportunidade de ser prefeito dessa cidade, eu vou fazer uma mudança tão radical que a sociedade nunca mais vai voltar errado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Isso é muito se eu trago vibrante. Eu vou no Tribunal de Contas, eu queria que vocês me cedessem um técnico para ser o meu secretário de Finanças, porque eu não tenho como errar. Então imagina, se o tribunal vai me fiscalizar e eu trago um técnico do tribunal que mexe com isso, que sabe disso, ele vai estar lá para me orientar, para não deixar eu errar.
Caramba. Esse era o meu pensamento. Eu vou fazer um processo licitatório, então eu antes de fazer, eu vou pegar o promotor da cidade, vou pedir para ele mandar um representante para ir lá acompanhar o início e o final desse processo, porque ele nunca vai chegar para mim e me dizer, Fernando, o seu processo está errado e você está tentando fraudar. Então eu tinha pensamentos diferentes, né? Pensamentos Mas assim, é o certo. na área da educação, você tem que trazer o quê? Um técnico de educação, um cara que entenda. Ou um professor que tenha bastante experiência da cidade, para prestigiar a cidade, para mostrar à cidade que você quer trabalhar com o bem comum. Né? Uma pessoa que venha também para o planejamento, porque a educação passa pelo planejamento. É importante que você, na área da educação, tenha o técnico que vai lhe dar todo aquele suporte para você fazer um planejamento onde a educação possa evoluir, e ter o técnico, que é o professor, para falar sobre exatamente nas reuniões da parte pedagógica. Então, você divide uma educação em duas. Um técnico, né, que vai fazer todo aquele trabalho técnico que é estritamente necessário, quantas horas de aula, quantos alunos na sala, e vai ter o cara para dizer, peraí, a minha parte pedagógica é isso aqui, eu sou professor, estou aqui nesse município, conheço o meu povo, não é? Então esse cara vai chegar lá com um livro na mão e com as ferramentas na outra, não tem como a educação dar errado. Então o meu sonho era esse, né, de um dia ter sido prefeito. E aí o que aconteceu? Mas por que você fala de um dia ter sido? Você acha que não tem tempo ainda? Eu acho que tem tempo, Fernando. Você é um cara muito vívido, muito vivo. Obrigado, Rodrigo. E tem muita bagagem, é notável isso, cara. Obrigado. Ainda dá tempo, viu? Obrigado, fico agradecido. Mas é que, às vezes, você não desanima, não. Não estou desanimado ao ponto de lhe dizer, olha, São Luís, o Fernando está aqui, viu? Está vereador e está pré-candidato, viu? Estou filiado no PP, eu estou no 11, que é o número do meu partido, e exatamente, mesmo tendo algumas pessoas da família que diz, Fernando, rapaz, tu já se aposenta, cara, vamos... Mas acontece que São Luís, entenda, eu não vou abrir mão. Enquanto eu puder ser candidato e a sociedade entender que precisa ter uma pessoa na Câmara de São Luís para fiscalizar, para dizer não quando o projeto chega errado, para dizer sim quando o projeto é bom, para dizer não quando vão aprovar uma prestação de conta que não tem nem sequer um relatório da Procuradoria. Você imagina no Tribunal do Contas. São coisas assim, detalhes técnicos. Deixa eu fazer só um parênteses também, falar com o pessoal do São Luís também. Sem querer rasgar seda para ninguém, mas você veja o quanto isso é importante que ele está falando. Porque hoje a Câmara de São Luís, eu fiz uma pesquisa rápida, eu acho que tem 4 vereadores apenas de oposição, é isso? Perfeito. E imagine se você tem todos os vereadores, que são quantos? 13. 13 vereadores, situação com o prefeito mandando também, encaminhando tudo que a Câmara passa, e vice-versa, né? O prefeito manda para a Câmara aprova sem ler. Aí você imagina que iria ficar no automático, sem fiscalização, que é de fato o dever do vereador. Então, eu acho muito importante, se não for o Fernando, ser outro vereador, mas que tenha oposição sempre, para dividir essa questão do mandatoriedade, né? Da mandatoriedade, né? Para não ficar só sobre uma pessoa só, um monólogo. Perfeito, né? Rodrigo. Olha, quando comecei meu mandato, éramos 13, mas era 12-1. E eu fui plantando uma semente, assim como o Bolsonaro, eu fui plantando sementes, né? E aí eu consegui hoje, estou muito feliz com isso, viu? Para mim é um mérito, né? Eu consegui trazer uma vereadora que chama Vica para ser candidata a prefeita. Ela era da situação, mas ela reconhece hoje que ela acha que o povo de São Luís precisa ter uma mudança muito grande, precisa melhorar tudo. São Luís de Quitunda é uma cidade muito carente e uma das mais ricas da região norte. Nós temos uma usina chamada Santo Antônio. A sede da usina é quase que vizinha da cidade. Né? Então, a geração de emprego, né? Nós temos toda a parte de terceirização daquela indústria e muito recurso destinado para lá, Rodrigo. E a gente não vê
melhorias. Você vai na educação, é de baixa qualidade, eu não vou nem falar da saúde, que é de péssima qualidade, com a injeção de recursos gigantesca. Só para você ter uma ideia, o povo de São Luís estiver me escutando, né, eu vou dar só uma ideia, você vai dizer, Fernando, você está de brincadeira. Entre o exercício. Eu vou falar 2023 e 2024, porque 24 não encerrou, e se você ficar no meio termo do mandato, nós estamos no mês 7, então eu vou somar os dois. Mas, assim, na minha visão das pesquisas que eu faço, esse município recebeu 28 milhões de reais de emendas. Aí você diz assim, Fernando, e aí? Você vai lá para ver o que é que aconteceu em São Luís. Melhorou o quê? Tem uma escola nova? Não. O que é que ele fez com tanto recurso? Repete o valor? 28 milhões. Eu estou falando de dois, né, um exercício e meio, né? Uhum. Porque se você ficar preso em um, às vezes o recurso entrou, mas não deu tempo dele executar naquele exercício, passou para o ano seguinte. Né? Então, ele reformou praças, ele reformou calçadas. São Luís é uma cidade projetada, viu, Rodrigo? São Luís é uma das primeiras cidades projetadas, 132 anos. Fernando, me fala aqui uma coisa, você que é técnico nessa área também. A lei de responsabilidade fiscal, a 101 que você falou aí, ela não dá as diretrizes para a destinação dos recursos? Olha, eu fico tão triste, Rodrigo, quando hoje a gente toca nesse assunto. A lei 101, ela é uma lei importantíssima, mas ela está esquecida. Me desculpa os técnicos do Tribunal de Contas, principalmente os conselheiros, esqueceram a 101. A 101 era a lei que deu mais força às instituições de fiscalização para que o prefeito errasse menos. O que acontece? Com a lei de 101, ela tinha um tripé fundamental. Nós precisávamos ter planejamento, controle e transparência. Olha que tripé lindo, né? Você já imaginou uma prefeitura com planejamento, que é o orçamento dele bem planejado, com alguém que controle as finanças para dar o equilíbrio financeiro, e no final de tudo isso, no final do dia, empenhou, está lá tudo que ele pagou. Essa é a lei de responsabilidade fiscal. Você acha que tem algum momento funcionando? Que hoje está esquecida. Eu vou dizer por quê. Se você abrir, qualquer um de vocês, viu? Eu desafio, abrir o portal de transparência de São Luís de Quitunde, não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí você diz, e aí, Fernando? Olha, e aí? Eu venho dizendo isso em plenário há um ano. Eu fiz um trabalho, contratei técnico para me ajudar, para tentar mostrar que era importante para a sociedade o portal da transparência. Mas o que acontece? Não repercutiu. Não evoluiu. As barreiras faz com que deixe você triste pelo seu trabalho de você querer, né, saber quanto custou aquela calçada. Para você descobrir quanto custou uma calçada, a sociedade só se vier no Tribunal de Contas. Porque, e assim mesmo no ano subsequente. A lei de responsabilidade fiscal, ela tem um artigo que até 31 de maio do ano subsequente você é obrigado a entregar o balanço geral. Né? Então, dificilmente você vai na Câmara e pega um balancete da Prefeitura, você pode requerer. Você requer um balancete e, teoricamente, a plenária já não autoriza você, e o presidente da casa também, às vezes, fica na omissão. Me diga e você uma coisa. não avança. Vou aproveitar esse lado técnico que você entende muito bem. Alguma hora funcionou a lei de responsabilidade fiscal no Brasil? E se funcionou, qual foi o ponto de corte que ela deixou de funcionar? Teve a ver com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff? Olha, eu vou lhe dizer, quando do início dela, ela chegou muito forte. E as instituições começaram a atuar e ficar forte e dar curso. Nós fazíamos cursos no Tribunal de Contas, eu fiz diversos cursos. Treinei muita equipe, muitas equipes foram treinadas, melhorando não só a capacidade técnica, como a capacidade material na área de Harvard, na área de computação, trazendo conhecimentos. A lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe uma coisa importante para o Brasil inteiro. Ela trouxe conhecimento, porque
A partir daquele momento, você não podia ter um técnico, você não podia ter um secretário de finanças que não fosse um técnico, que não entendesse disso. Porque o Tribunal de Contas estava fiscalizando. Ô, Rodrigo, se você voltar no tempo, porque a história ela foi feita para a gente corrigir os erros. Então ela tem uma parte importante. Você voltando no tempo, você vai observar que o Tribunal de Contas ele saía de dentro da sua caixa preta e ela ia fiscalizar. E os prefeitos ficaram assustados, principalmente aqueles que não estavam cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal trouxe mais responsabilidade para o gestor. Ela trouxe o ajuste para que o prefeito pudesse capacitar a sua equipe, para ele não sofrer, não ter penalizações. Eu vou dar um exemplo clássico, São Luís de Quitunde. O Cícero Cavalcante, que é o atual pai da prefeita e é o comando da cidade, olha que exemplo, viu? Ele tomou posse em 2002. Foi eleito. Ele tomou posse. Em maio, no mesmo exercício, primeiro ano de exercício dele, ele foi preso numa operação chamada Gabiru. Eu lembro desse caso. Tá vendo? Então, é para você ver. Agora a gente fica aqui. Quer dizer que funcionava. Funcionou, né? Foi um exemplo, porque daí por diante, ele, receoso, ele viu que ele não podia mais fazer aquilo, comprar merenda de baixa qualidade, em quantitativos diferentes do que está a nota fiscal. Ele viu que aquilo dali ia dar a cadeia. Ele foi preso. E os outros serviu como um exemplo, né? O cara dizer, peraí, aqui, né? E quantas instituições, quantas operações, desculpa, não é instituição, quantas operações foram feitas após a Gabiru? E onde foi o ponto de corte, Fernando? Aí você me pega, porque a gente tem que entrar numa era que é uma era muito complicada. Ela passa por um ponto que a gente diz assim, não depende mais do município, não depende mais do tribunal, e ela vai para o judiciário, né? Ela vai para um ponto que você não sabe como lidar, né? Onde está esse ponto que o judiciário permite que um ex-presidiário vá à presidência, a chegar à presidência da República, né? Então as instituições, judiciário. Eu acho que uma parte, pode não ser a maior, porque não só é o político que está envolvido nisso, não. Esse processo ele não passa só, ele passa por várias instituições, as de fiscalizações e as instituições que deveriam cumprir com o que está na legislação e não permitir que pessoas que tenham sido condenadas voltem a ser o prefeito da cidade. Então, é uma coisa muito... Existe uma lei para isso, né? A lei existe. Mas ela, entenda onde eu quero dizer. É por isso que eu estou dizendo, quando a gente entra nessa linha, eu como Fernando, vereador... você com toda essa bagagem, você acha que o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. Sabe por quê? Porque tem que ter Rodrigo, Fernando Queiroz e pessoas que pensam como nós, que tenham coragem, determinação de se filiar partidariamente e ir para a urna enfrentar o povo. Eu não tenho vergonha de dizer, São Luís. Não tenho. Eu fui para a feira pedir voto pro Bolsonaro, fui vaiado, cara. Na feira de São Luís de Quitunde. Amigos que estavam junto comigo, que pensam como eu. Sargento James, muito obrigado, viu, meu sargento? Esse rapaz é do corpo de bombeiro de lá e ele era Bolsonaro. Teve coragem, sabe o que ele fez? Foi candidato a deputado federal. Ele é de São Luís de Quitunde, nasceu lá. Né? Então, eu tenho que agradecer um companheiro bolsonarista como eu, como Reinaldo, que trabalha na usina lá na Santo Antônio. Nós tínhamos um grupo de pessoas, não vou citar todos os nomes, mas esses líderes, eles me motivavam. Nós íamos 6 horas da manhã para a feira. Imagina, e você saber que vai ser vaiado. E às vezes sabe qual era o nosso material de campanha? Sim. Impresso feito em casa. Carimbo, impresso feito em casa. Porque a campanha do Bolsonaro é isso que eu estou lhe dizendo. Era a campanha do povo, das pessoas que você... Qual é a pergunta básica? Das pessoas que têm coragem de dizer:
eu faço parte de uma elite e eu não vou me omitir de fazer parte de política, porque a política está na educação dos seus filhos, dos meus filhos, dos seus netos, dos meus netos. A política ela está na saúde de péssima qualidade que o nosso Brasil tem. Então, você se omite disso por quê? Não, vou contar um fato. Esse fato é importante para todo mundo entender o que eu estou falando aqui, o meu raciocínio. Estávamos numa reunião de condomínio. Uma professora universitária em exercício. Professora universitária em exercício. E na reunião, depois que concluiu-se lá aquela ata, todo mundo ali feliz, e aí entrou-se na política. Era um momento político como hoje. Sabe foi que ela disse assim? Todo político é ladrão. Olha que notícia, eu estou aqui, viu? Todo político é ladrão. Aquela época, a minha esposa era vereadora. Eu não era político. Aí me magoou. Aí eu fiz uma pergunta a ela que eu vou fazer para todo quitundense, todo alagoano, todo brasileiro. Você é filiado partidariamente? A senhora tem filiação partidária? E ela respondeu não. O marido dela interveio, também professor da universidade. Mas esse negócio de politicagem, eu não quero saber de politicagem. Eu disse, o senhor também tem filiação? Não. Então o senhor está se omitindo e está deixando que as pessoas que não pensam como vocês, que não pensam como nós, tomarem conta do país, do estado e dos municípios. E depois que essa turma todinha toma conta, não tem espaço mais para o senhor receber o salário de professor universitário, não. Porque se a gente estiver num caminho que nós vamos andando para trás, vai chegar um dia que o próprio governo não vai ter recurso para pagar os aposentados. Vamos chegar. Nós temos legislações muito ruins na Previdência, o Bolsonaro deu uma melhorada. Né? Naquela época eu dizia, a legislação é muito ruim, nós começamos com, acho que 8 trabalhadores, 9, não me lembro quando a legislação foi feita, para pagar um, hoje está 1,5 para pagar um. Não sei se você entendeu isso, se o público está entendendo esse meu raciocínio. Então a nossa Previdência ela é meio complexa e bastante deficitária. Então, se o senhor não tomar providência agora, não se filiar e não sair candidato e não aconselhar as pessoas que o senhor conhece, que são de bem, pessoas de bem e do bem, né, para vir para a política, para fazer política, para ir para a Casa Legislativa lá, tentar fazer uma legislação que ajude, vai chegar um dia que nem o salário do senhor o senhor recebe. Agora eu vou encurtar a história, tomara que eles estejam me ouvindo ou que eles me escutem isso. O tempo passou, viu, Rodrigo? E ele foi para a rua. Naquele movimento, eles foram para a rua, eles não se filiaram. Mas ao menos eles estavam lá vestidos de amarelo e defendendo o Brasil. E eu tenho o maior orgulho de dizer que, de certa forma, eu plantei uma semente boa na cabeça daqueles 2 professores da universidade. Porque professor da universidade é uma elite brasileira. Né? Você, quando fala professor de universidade, você imagina sempre pessoas que estudaram muito, que passaram em concurso, e são pessoas diferenciadas, com conhecimento, com técnico. Essas pessoas começarem a influenciar o Brasil de forma positiva, não tem como a gente não crescer. Fernando, os professores de universidade, você acredita que está aparelhado com esse movimento comunista? Olha o que aconteceu. Aí você pega num ponto, né? Quando esses professores foram concursados, nós estávamos numa época ainda, onde o Brasil ainda vinha com aquela onda ainda de militarismo, né? Você ainda estava, né? Aí entrou o Tancredo, que não conseguiu assumir, mas a linha era uma linha boa, era uma linha positiva. Né? A universidade tinha um conceito muito forte. Depois que nós saímos e entramos na democracia, e aí começou a haver uma mudança dentro desse conceito dos professores universitários. Eu fui universitário, frequentei a Universidade Federal de Alagoas, e eu nunca, em todo o meu período, nunca tinha visto um risco numa parede. Um risco. Ninguém tinha coragem de chegar numa Universidade Federal de Alagoas, com a legislação federal, você tinha prerrogativas dentro da própria universidade que poucas cidades têm. E hoje você vai na cidade universitária, você tem vergonha.
os banheiros estão pichados. Aquilo virou um verdadeiro processo de anarquia, né? Então, eu acho que a culpa começou nas mudanças de conceitos dentro das reitorias. Esse conceito passa pelo comando e é distribuído nas principais meios de comunicação, que são os professores. Os professores vão liberando, então você permite que a droga esteja dentro da universidade, e aí daí por diante o caminho é esse aí, né? Eu gosto de contar fatos, viu, Rodrigo? Então eu tenho uma sobrinha agora na segunda campanha de Bolsonaro, ela está em plena atividade estudante universitária, toda a prerrogativa de estudante, de independência, de tudo que você imaginar. Então, quando você falava em Bolsonaro, ela só faltava nos agredir, entendeu? Só não ficou assim, ela só não ficou intrigada, né, de família, dizer, mas era um problema, porque ela queria influenciar os pais, queria influenciar os avós, né, para dizer que o Bolsonaro não tinha nada a ver, que o Bolsonaro era genocida. Aquelas criatividades que o ser humano tem, essa turma da mídia tem quando ela quer fazer o mal. Então cria narrativas e transforma as narrativas através das comunicações, né? Poder econômico e das comunicações de massas, como nós temos várias empresas aí, a nossa líder de comunicação, que faz um trabalho hoje terrível de destruição. Terrível. A Rede Globo faz um trabalho de destruição da nossa juventude. E esse é o meu pensamento, né? Fernando, eu não assisto Rede Globo. Lá em casa não tem esse canal. Não tem, eu não assisto, e eu imploro aos meus filhos, que eles são mais jovens, para não deixar que as minhas netas assistam a Rede Globo, porque eu vejo em algumas partes que ela tem na sua programação, na sua grade, de coisas ruins, não tem coisas boas. Você não acha que é uma pauta internacional? A Rede Globo realmente ela tem gerido pautas que é difícil assim de se discutir, né? Até mesmo na própria família você tem um receio de discutir determinadas pautas, que a Rede Globo vai lá e ela escancara de uma maneira explícita, muito deselegante, na minha opinião. Mas também eu vejo isso no Netflix, eu vejo isso em canais como a CNN. E no YouTube também, no né? YouTube, pautas internacionais, eu vejo em emissoras internacionais. Será que isso daí não é um movimento mundial? Nós estamos assistindo isso agora nos Estados Unidos. Está bem recente essa pauta que você está falando aí, porque nós tivemos agora o atentado, que é um ato assim, antidemocrático, muito ruim para a sociedade, e uma sociedade poderosa como a sociedade americana, né? Uma tentativa de assassinato de um candidato e a renúncia do candidato opositor, né? Talvez por demência, não sei explicar direito, mas o candidato estava muito fragilizado. E aí coloca-se a vice, e a mídia o que é que faz? Já transformou ela numa liderança maior do que o que levou o tiro, ela já passa nas pesquisas. Se você observar, né, Só se fala nela agora. Só se fala nela, mudou-se tudo. Né? Então, até recursos. Pode não ser verdadeira aquelas informações, mas ela já ultrapassou, porque a campanha americana ela é diferente da nossa, e os empresários investem ali, fazem. É diferente, ela não tem esse recurso público que nós temos, né? Que é um detalhe também complicado, de um tema bastante complicado de você discordar, mas eu sou contra isso, de a gente ter que, mas vai privilegiar os... Não privilegia ninguém. Se você pegar recurso público e der para um candidato a vereador lá em São Luís de Quituba, ele não sabe nem como gastar. Entende o que eu quero dizer? Né? A sociedade tem que entender o que eu quero dizer, viu? Você pega recurso público com a regra do jogo pesada. Ele nem chega nos interiores. Nunca chegou. Eu nunca tive direito, nem minha esposa, a recurso público. Sempre foi doações de campanha, amigos, privados, irmãos, os parentes mais próximos, aqueles que admiravam o trabalho da minha esposa. Mas... Só para enfatizar isso aí que você está dizendo, por exemplo, Elon Musk agora disse que vai doar 45 milhões de dólares por mês para o Donald Trump, e em detrimento da candidata lá, que eu esqueci agora o nome dela. Como que é o nome, você lembra?
Não. Ela está agora no ensaio, porque nem foi efetivada ainda. Hoje, ela não é ainda candidata escolhida. Não é ainda. Mas E disse dizem que que já ultrapassou. Na verdade, eu li isso é reportagem. Camille, esqueci o nome da moça. Sim. Não esqueci o nome A gente dela. lembra depois. Depois. Vamos estar aqui na legenda para você. Vamos voltar para o assunto do tema, deixar os americanos lá com os Americano problemas falar. deles. Americano, Tem São Luís do Quintune. São Luís do Quintune, cara. São Luís do Quintune e Alagoas. Ô, terra linda, maravilhosa. Como é que eu cheguei lá em São Luís? Só para mudar o tema e voltar para o nosso objetivo principal. E aí eu falando de São Luís, cara, e eu conheci minha esposa e me apaixonei pelaquela cidade, cara. Olha, eu nasci aqui em Maceió, e às vezes, mas Fernando, digo, olha, na verdade eu né, conheci minha esposa, me apaixonei Olha o olho por dele ela. enchendo de lágrimas de novo. E aí ela me mostrando, né, a cidade e falando da cidade e do patrimônio que o pai tinha casa na cidade, e o pai um homem trabalhador, do interior, aqueles coronéis antigos, fazendeiro, morando na fazenda, cuidando do gado, cuidando da cana, ele mesmo transportando a cana. E aí a gente, quando se apega nisso, né? E aí a cidade vem junto e o coração absorve todo esse... Quanto tempo você está lá? Eu estou lá desde 92 como proprietário de uma fazenda chamada Santa Terezinha. Uma coisa, detalhe técnico, né? Nós estávamos já casados e eu tinha um irmão que tinha uma construtora e nós éramos sócios nela e fizemos uma pequena retirada de recursos. Ele construiu uma casa e eu optei em comprar essa pequena propriedade. Né? Eu vou comprar e ele, mas rapaz, tu não entende de fazenda, nem nunca tive esse sonho. Agradeço, Deus, obrigado. Eu não tinha sonho de ser fazendeiro e hoje sou, né? E aí nós compramos essa pequena propriedade lá, e eu botei o nome de Santa Terezinha, porque eu agradeço a ela. Eu tenho ela como minha madrinha, minha mãe me ensinou isso quando jovem, nas igrejas, no batizado, quando eu fui me batizar, ela entrava na igreja, olha, Santa Terezinha, sua madrinha. E aí eu digo, Santa Terezinha, eu vou fazer essa homenagem, botar o nome da propriedade para divulgar o nome da senhora. Quem for da minha propriedade vai chegar lá e vai dizer, como é o nome da fazenda? É Santa Terezinha, lá tem uma santa bonita, tem um açude, eu coloquei minha santinha lá no meu açude, é bonitinho de ver. Legal. Tá emocionado, Fernando? Você puxou pela história. É uma característica a gente vai família, quando né, a idade vai chegando, né? E a gente fica mais sensível, viu, Rodrigo? Eu tenho certeza que a sociedade entende. A idade vai chegando, a gente vai ficando mais sensível. E quando entra nesse tema, né? Assim, do sonho que você nem tinha o sonho, nem tinha. Eu era um trabalhador, eu fui motorista de táxi para terminar minha universidade. E aí não tinha sonho, não imaginava nunca ser. O Fernando é fazendeiro, a propriedade é pequena. Mas eu tenho um orgulho grande de dizer que pude comprar essa pequena propriedade lá em São Luís de Quintune, cuido dela com muito carinho e tento levar todo esse carinho para o povo de São Luís de Quintune. Fernando, vamos voltar a falar sobre política. Você está vencendo hoje o 4º ano de seu primeiro mandato como vereador. Candidato então à reeleição aí. Eu queria falar sobre a sua trajetória política, né, desses 4 anos, tirando um pouco o lado da sua esposa, que já foi candidata durante muito tempo. O que você viu lá dentro como um vereador atuante na área de saúde e de educação? Você que conhece São Luís tão bem, e o que pode melhorar lá na sua visão? Você chegou a fiscalizar os postos de saúde também, os hospitais municipais? Como que foi sua atuação? É verdade, eu escutei sua entrevista aqui com o Leonardo Dias. Sim. E ele falando o início da vida política, né? Você vai chegando na Câmara lá com aquela vontade grande de mostrar à sociedade e você vai esbarrando em alguns conceitos. E eu fiz algumas fiscalizações, principalmente na área... Eu gostava muito de defender que era uma pauta dos aposentados. Então eu tive a oportunidade de brigar, de ir lá e tentar melhorar a relação com relação aos aposentados, o fundo
de pensão que tem lá, que ele tem lá a previdência privada. E eu ia lá direto, perreava lá muito porque eles atrasavam muito o pagamento, isso era muito ruim para a sociedade, principalmente para o idoso. O cara trabalhou a vida toda, pagou a previdência a vida toda, quando fica numa idade já mais avançada, que precisa comprar um remédio, ter uma alimentação diferenciada, e ele vai receber o salário e não tem. Então eu fiz um trabalho nessa área aí grande. E é um trabalho que a sociedade às vezes não aparece. O Leonardo disse aqui uma verdade dele, e essa fiscalização ela não aparece. O que mais me deixa triste e alegre é porque o município de São Luís de Quitunde ele tinha 35 milhões de precatórios. Imagina, eu tomando posse, sabendo que esses precatórios tinham entrado na conta, 35 milhões de reais, o que equivalia mais do que o orçamento anual. Né? Então era um dinheiro muito robusto, né? Robusto, cara, muito grande. E aí a gente pede para trazer, faz requerimento, convidando o secretário, convidando o prefeito, para vir explicar como é que eles vão utilizar esse recurso, porque quando esse dinheiro, houve esse momento desse recurso, houve intervenção do Ministério Público, houve intervenção da Justiça, de como utilizar, houve intervenção do próprio Tribunal de Contas do Estado, do próprio Tribunal de Contas da União, determinando o que fazer com esse recurso. Mas a base de sustentação desse recurso era para ser devolvido aos professores. Então eu fiz requerimento, mas não era aprovado. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Então, você era um naquela época? Era um. Hoje são 4, já ajudava, melhorou. Mas naquela época eu ficava convidando através de requerimento e o plenário negava. Então eu botava pauta específica, o plenário negava. Até um dia que eu fui numa reunião com os professores, como vereador em exercício, e peguei um balancete que eu consegui pegar no Tribunal de Contas, e eu já tinha percebido, né, 4 ou 5 meses a posterior o início do mandato, que ele já não tinha mais os 36 milhões, que ele já tinha utilizado algum desses recursos, e utilizado de forma errada. Vamos dar um exemplo aqui que você vai dizer, Fernando, e por que isso não deu em nada? Olha, o dinheiro, o recurso tinha uma destinação. Ele estava devendo parcelas da Previdência atrasada, inclusive dos professores. A gente chama de GPS, você é professor, desconta do seu salário e ele não pagava a Previdência. Então ele estava devendo lá 7 milhões de reais à Previdência. Ele utilizou desse recurso para pagar a Previdência, a nacional. Não a previdência dele, para pagar a nacional. Então eu achei isso assim uma coisa muito absurda, mas houve a concordância em um ataque da justiça através da promotoria. Os promotores públicos federais concordaram que houvesse isso. Então o dinheiro chegou em São Luís, ele atrasou propositalmente ou não. E aí pegou esse dinheiro e uma grande parte dele foi utilizado para pagar coisas atrasadas que ele tinha no município. Aí você cobrou? Cobrei, mas não avançou não, ficou por isso mesmo. E aí ele conseguiu se eleger dizendo que ia fazer o repasse. Isso caiu na mídia, né? Nós estamos falando de Fernando Queiroz, comecinho da campanha dele, para a sociedade entender. E aí, vai ter o repasse, professores sonhando, fazendo conta, vou receber 30 mil reais, vou receber 40, vou comprar uma casa, vou dar de entrada num apartamento, e aquele sonho, porque o volume de dinheiro era muito grande. Quando eu vou na reunião, e aí tinha sindicato lá, eu digo, você era do sindicato? Faça um favor, explique para os seus sindicalistas, as pessoas que estão aqui, pagam o sindicato, que não tem mais esse recurso. E mesmo assim, na eleição seguinte, não era para prefeito, mas ele tinha um candidato a governo, e ele novamente expõe a sociedade dizendo que vai fazer o repasse. Você vai fazer o repasse de uma coisa que você não tem saldo,
né? Você não tem mais o dinheiro. Então tem que parar com isso. Eu acho que nessa eleição ele ainda vai se utilizar da mesma história para enganar a sociedade, né? Quem é um candidato a prefeito da oposição? Rapaz, para você ter uma ideia, esse senhor Cícero, que é o comando, né, de 2 prefeituras na região norte, ele fez um vídeo e ele disse que em São Luís de Quitunde não existe ninguém da confiança dele para ser prefeito daquela cidade. Não existe ninguém. Ele diz isso em um vídeo. Se você entrar na internet, você vai ver que está lá o vídeo, ele dizendo isso. E essa é um dos fatores de que a Vica sai candidato. Como que uma professora concursada, professora do município, vereadora, dona de casa, não tem condições de administrar uma prefeitura? Era da coligação dele, da base dele, né? Então ela resolveu romper porque não aceitou que ele trouxesse uma pessoa de matriz, que não é Cavalcante, e mudou o nome dela e botou na parte do sobrenome dela Cavalcante. E eu não vou nem dizer não para não fazer propaganda. Eu faço propaganda da Vica, viu, São Luís? Vocês que quiserem saber, veja aí. Mas ela não é de São Luís. Ela é de Matriz. Trabalhava lá na prefeitura de Matriz. Ele transferiu o título de eleitor dela. Ele criou a obrigatoriedade da residência para que ela pudesse concorrer. E ele está com ela andando lá na cidade, e onde ela chega, porque é essa que vai resolver, essa é quem tem capacidade e tal. Cara, essa moça nunca foi nada, não tem experiência de nada. O que ele quer é continuar com o comando, né? Ele quer o comando. Vai botar uma sobrinha teórica, né? Criou essa marketing e está com essa moça lá, então ela está vindo de fora. E ele disse publicamente que em São Luís de Quitunde não existe ninguém com essa capacidade de ser prefeito, mas eu viu, Rodrigo, por ser o questionamento, eu digo, meu Deus, não é possível isso, eu estou aqui, e se a Vica não for o candidato, eu vou, Rodrigo. Lembra você me provocando, eu digo, olha, o Cícero não vai ficar sozinho na cidade. Eu tenho um sonho, mas se alguém sonha com mais chance que eu, que é o caso da Vica, eu prefiro somar com ela, entendeu? Perfeito. E eu tentamos junto, e nós estamos trazendo também a família Cordeiro para ajudar a Vica nesse sonho dela. Então o Cordeiro está indicando um filho dele, que foi prefeito da cidade, chama Jean. Quando eu fui candidato a vice-prefeito, ele foi o prefeito eleito. Para somar, para agregar. É um grupo que se fortalece, agora está bastante fortalecido, com a vereadora Vica como pré-candidata a prefeita, no Quem dia é o 4. É o Jean Cordeiro, é isso que eu estou dizendo. Sim, houve essa união, fortalece bastante o grupo, porque são formação de 2 grupos que vão, né? Eu vou como vereador e me elegi, as pessoas ficam, graças à minha esposa, agradeço a ela também, por ela ter, né? Porque a sociedade entendeu que o marido, ela sempre teve mais votos que eu, o dobro dos meus votos, sempre foi muito bem votada, mas ela conseguiu ainda me dar essa oportunidade, e eu venho sonhando em ter mais votos do que ela, para dizer a ela, não, eu fui um bom vereador também. Eu preciso de vocês, eu sou pré-candidato e vamos realizar o meu sonho, viu? Eu digo isso, sabe por quê? Porque tem uma parte da história de São Luís que ela é interessante. Na primeira eleição do Bolsonaro, ele teve 43% do eleitorado em São Luís. Na segunda agora, ele teve 47%. Então, caramba, nós sem recurso nenhum, você viu falando, né, de um grupo político que se formou lá, de patriotas que iam para a feira 6 horas da manhã com papel com o nome do Bolsonaro feito em casa, cara. E a gente conseguiu crescer no percentual de 43 para 47. É muita coisa. É um ponto muito positivo para São Luís de Quitunde. É um ponto muito positivo. Porque o candidato, vamos dizer assim, o prefeito, o mandatário, que eu não sei o nome que eu dou ao Cícero, ele estava lá com o candidato a governador dele lá, com o grupo dos calheiros lá, pedindo voto para o atual governador, e parecia que ele estava em plena atividade de campanha da filha dele mesmo. Foi uma guerra, uma luta. Se ele tivesse ficado um pouquinho morno,
nós tínhamos derrotado. Em São Luís teríamos sido também uma das cidades do Nordeste, que são raras, a ter derrotado lá. Mas eu fico feliz, porque é o que eu estou lhe dizendo, olha, 47% do eleitorado de São Luís de Quitunde são bolsonaristas, como eu. Então, se eles quiserem ter um representante na Câmara, uma pessoa do bem, de bem, que está lá presente, que tem patrimônio na cidade, o meu maior patrimônio está em São Luís de Quitunde, enquanto que o atual mandatário comprou uma fazenda fora do estado, nem no estado ele botou. Então, tudo que ele ganhou em São Luís de Quitunde, que ele produziu lá, ele pegou o recurso e foi investir em outro estado. Isso não é bom, eu não acho ele, não é um cara bom para São Luís. Cara bom é aquele que vem lá, vamos criar aqui, vamos gerar emprego, vamos trazer o Sebrae, vamos trazer o Senac, vamos fazer com que o município cresça, que diminua esse índice de desempregado. A única fonte de emprego que nós temos lá é a usina Santo Antônio e a própria prefeitura, e agora chegou uma empresa chamada Caetex, que está plantando eucalipto, e isso também está gerando recurso lá, isso é muito bom. Né? O comércio nosso, ele não é tão forte, mas ele existe, mas já foi muito mais forte. E o Cícero não gera emprego, não capacita. Se não é a usina criando programas para os jovens, a usina tem alguns programas que o próprio governo federal fomenta, né, primeiro emprego e tal, e eles criam programas e tem muitos jovens trabalhando na usina. Então, eu até agradeço aqui ao doutor Marcos Maranhão, representando a família Maranhão, que é o diretor agrícola lá, da usina Santo Antônio, por essa geração de emprego que ele cria lá, não só direta, mas como indireta, porque uma usina de açúcar do Porto da Santo Antônio, eu acho que ela, no estado de Alagoas, só perde para Coruripe, que é uma das maiores do Brasil. E é a maior também do estado de Alagoas, mas ela deve ser o segundo maior grupo de cana, álcool e energia, porque antigamente ele dizia usina de açúcar, hoje não. Hoje nós temos o açúcar, o álcool e a energia. Então esse grupo ele tem assim fortalecido muito, e por isso que eu digo que a cidade de São Luís de Quitunde é uma das mais ricas da região norte, porque tem uma indústria dentro da cidade, gerando emprego, gerando riqueza, gerando ICMS para aquele município, e nós temos um administrador que não faz por onde na utilização desse recurso. Né? A assessoria dele, para mim, é de péssima qualidade, com aquilo que eu falei no início, né? E aí ele mistura isso daí com família, e a administração dele é toda voltada só para a família dele ali, né, a turma dele. Ele criou uma turma dele ali, e a turma dele é quem tem o comando da cidade. E algumas famílias da cidade que também acompanham esse raciocínio de deixar que uma pessoa de fora venha tomar conta da sociedade. 20 anos você não vê uma escola nova, você vê reformas. E assim mesmo de péssima qualidade. No outro dia a escola está vazando água. Você vê posto de saúde, reforma. No outro dia o posto de saúde, a instalação elétrica não funciona, os ar-condicionados não funcionam, o hospital está sendo reformado. Tudo isso só no período de eleição, a Câmara Municipal, a reforma gigantesca. Nós estamos sem sessão há 60 dias, só online, sessões online, porque ele resolveu, nesse período eleitoral, por estarmos com 4. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. Como ele agora tem 4 vereadores de oposição, isso, numa sessão de Câmara, ela gera um debate muito grande. Eles fecharam a Câmara, estão em reforma, e as sessões são online. E você começa um debate numa sessão online, aí deu pane, a energia, e o sinal, e aí aquilo ali fica uma coisa muito fragilizada. Nós entramos com um requerimento pedindo que ele locasse um local, mas que fizesse, pelo menos, uma vez por mês, uma sessão presencial. Entende? Uma sessão... Isso é dramático. Né? É dramático, porque ele algemou os 4 vereadores de oposição. Fernando, queria agradecer a sua presença aqui, deixar o convite aberto para você retornar aqui em setembro, deixar o canal aberto ali na câmera 1 para você falar por 1 minuto com o ouvinte de São Luís de Quitunde. Rodrigo, muito obrigado, fico agradecido demais. São Luís de Quitunde, como eu sempre começo quando estamos em campanha ou em qualquer discurso. Alô, São Luís, Fernando Queiroz. Olha, estou pedindo a vocês essa oportunidade, me dá uma chance. Eu estou pré-candidato a vereador. No dia 4 vamos ter nossa convenção.
A presença de vocês lá é importante para fortalecer essa união entre os Cordeiro, a Vica e Fernando Queiroz. E nós vamos estar lá nessa reunião importante com a presença do Arthur Lira, que já garantiu a presença dele, isso nos fortalece, é um grupo forte. O presidente da Câmara vai estar lá, Arthur Lira, o nosso presidente também do partido, nós somos do PP, do número 11. Nós vamos estar lá com Davi Davino, que é o presidente do Estado, do PP. Nós vamos estar também com a presença importante do Cabo Bebeto, que é um símbolo para o estado de Alagoas nessa área de patriotismo, de bolsonaristas, né? Nós vamos estar lá também com a presença da mãe do Davi Davino, que é deputada estadual, da deputada Rose Davino vai estar lá presente, e nós contamos com a presença de vocês, e me dê essa oportunidade. Eu estou no 11, depois da convenção eu vou ter um número e vou mostrar a vocês o meu número, e quero que vocês me reelejam, me dê essa oportunidade. Eu tenho orgulho de ser vereador e vou ter orgulho de continuar exercendo essa função. Muito obrigado a todos, obrigado ao Rodrigo, boa tarde. E a você, querido ouvinte, pedir a você mais uma vez que ficou até o final dessa jornada aqui, nessa conversa super interessante, para você dar aquele velho like, curtir, compartilhar, para fazer essa família crescer, e novamente convidar você a assistir os próximos episódios dessa série de entrevistas que eu estou fazendo com pré-candidatos a vereadores, a prefeito por todos os municípios de Alagoas, e inclusive agora estou com a agenda para fora do estado. Vou entrevistar um pré-candidato a vereador de uma cidade de São Paulo na próxima semana, para você compartilhar, para fazer essa família que está crescendo aos poucos ficar mais forte, e dar aquele velho like lá, viu? Eu agradeço você, muito obrigado de novo, Fernando, de novo reforçando, você está convidado de novo para setembro, antes do pleito eleitoral, vir aqui compartilhar novamente. O convite já está aceito, viu? Valeu, compartilhar novamente essa gama de conhecimento que é nítida que você tem. Muito obrigado, viu, Fernando? Eu aqui agradeço. Valeu!